Existe um lugar no universo onde as leis da física parecem se despedaçar. Um ponto onde espaço e tempo trocam de papel, onde tudo o que entra nunca mais volta. Chamamos isso de buraco negro. Mas e se estivermos errados sobre o que realmente acontece lá dentro? Durante décadas, tratamos o horizonte de eventos como uma fronteira final, o ponto sem retorno absoluto. Nada escapa, nenhuma informação, nenhuma luz, apenas silêncio cósmico. Só que, na física moderna, silêncio absoluto quase sempre esconde algo muito mais perturbador. Agora imagine que nossos telescópios detectam algo impossível. Padrões consistentes na radiação ao redor de um buraco negro. Modulações. Estruturas matemáticas complexas demais para serem ruído. É como se alguém estivesse transmitindo, não de fora, de dentro. A ideia parece absurda. Um buraco negro é o destino final da matéria. A gravidade é tão intensa que comprime tudo rumo a uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde nossas equações deixam de funcionar. Vida ali seria inconcebível. Mas inconcebível já não foi a palavra usada para planetas fora do sistema solar. Para ondas gravitacionais, para a própria ideia de que o tempo passa mais devagar perto da gravidade. E se estivermos interpretando o buraco negro do jeito errado? E se ele não for apenas um túmulo cósmico Mason Portal? Há hipóteses sérias na física teórica, sugerindo que o interior de um buraco negro pode não ser um fim, mas o começo de outra região do espaço-tempo. Alguns modelos sugerem que a singularidade pode ser substituída por uma ponte, uma espécie de universo nascente. E se, em vez de morte, houver continuidade? E se, além do horizonte, existir um cosmos inteiro isolado do nosso, agora vá mais longe. E se nesse cosmos algo evoluiu, uma civilização que nasceu, cresceu e se desenvolveu dentro da estrutura de um buraco negro? Para eles, talvez o que chamamos de horizonte de eventos seja apenas o céu. Talvez nós sejamos o fenômeno distante. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Se uma civilização avançada vivesse dentro de um buraco negro, como ela enxergaria o universo? E pior, ela poderia estar nos observando agora? Porque se existe algo lá dentro, o silêncio pode não ser silêncio. Pode ser apenas uma mensagem que ainda não sabemos decodificar. E se o lugar que consideramos o fim absoluto for, na verdade, o início de algo maior do que podemos compreender? O que realmente acontece quando atravessamos o horizonte? Para entender essa possibilidade, precisamos primeiro desmontar o que achamos que sabemos. Um buraco negro nasce quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade. A matéria é comprimida a um ponto extremo. A curvatura do espaço-tempo se torna tão intensa que cria uma região da qual nem a luz pode escapar. Isso é o horizonte de eventos. Mas aqui está o detalhe crucial. O horizonte não é uma parede física, é uma fronteira matemática. Um limite definido pela geometria do espaço-tempo. Para alguém observando de fora, qualquer objeto que se aproxima do horizonte parece desacelerar, ficar mais vermelho e congelar no tempo. Nunca o vemos atravessar completamente, mas para quem está caindo, a experiência é diferente. Não há uma barreira visível, nenhum choque na travessia. A passagem pode ser suave, dependendo do tamanho do buraco negro. Isso significa que o interior não é necessariamente uma explosão instantânea de destruição. Pelo menos, não imediatamente. A relatividade geral de Einstein prevê que dentro do buraco negro, as coordenadas de espaço e tempo trocam de papel. Avançar no tempo se torna tão inevitável quanto avançar em direção ao centro. Não é possível parar, mas essa previsão leva a um problema. A singularidade, um ponto onde densidade e curvatura se tornam infinitas, e infinitos na física costumam indicar que nossa teoria está incompleta. É aqui que entram teorias quânticas da gravidade. Algumas delas sugerem que a singularidade não existe como ponto infinito. Em vez disso, a matéria colapsada poderia atingir um estado extremamente denso, mas finito, talvez desencadeando um salto quântico do espaço-tempo. Em certos modelos, isso cria um novo universo, um Big Bang interno. E aqui vem o primeiro momento verdadeiramente perturbador. Se cada buraco negro pode gerar um novo universo, talvez o nosso próprio universo tenha nascido dentro de um buraco negro em outro cosmos.
Isso não é ficção científica. É uma hipótese discutida seriamente por cosmólogos. Se isso for verdade, o interior de um buraco negro não é um ponto final. É um berçário cósmico. E berçários cósmicos têm bilhões de anos para evoluir estruturas, galáxias, estrelas. Então a pergunta deixa de ser: é possível sobreviver dentro de um buraco negro? E passa a ser: se um novo universo pode surgir ali dentro. Por que não uma civilização? Se o interior de um buraco negro pode ser um novo universo, precisamos mudar radicalmente nossa perspectiva. Para nós, um buraco negro pode ter o tamanho de uma cidade ou de um sistema solar. Mas para quem estivesse dentro dele, o espaço interno poderia ser vasto, talvez comparável ao nosso universo observável. A gravidade extrema que vemos externamente poderia se manifestar internamente como expansão cósmica, o que para nós é colapso. Para eles poderia ser Big Bang. Mind-blowing, não é? Agora considere isto. As leis da física dentro desse universo filho poderiam ser ligeiramente diferentes, constantes físicas alteradas, forças fundamentais ajustadas, pequenas variações que mudam completamente as possibilidades de formação de matéria complexa. Talvez apenas alguns buracos negros gerem universos estáveis. Outros poderiam ser caóticos, instáveis, incapazes de formar átomos complexos, mas basta que alguns sejam adequados para permitir estrelas e planetas. E se dentro de um desses universos internos surgisse vida inteligente, para essa civilização, o início do tempo teria sido um evento explosivo, o Big Bang deles. Eles desenvolveriam cosmologia, matemática, telescópios próprios, observariam a expansão do universo, descobririam buracos negros internos e talvez chegassem à mesma conclusão que nós, que cada buraco negro pode gerar outro universo, uma cadeia infinita de universos dentro de universos. Uma árvore cósmica onde cada galho nasce do colapso de outro. Agora pense na implicação mais perturbadora. Se o nosso universo nasceu dentro de um buraco negro, então tudo o que conhecemos, galáxias, vida, consciência, menos pode ser o interior de algo maior. E o buraco negro que nos originou ainda pode existir, em outro nível da realidade. Mas aqui surge um dilema. Se há uma civilização dentro de um buraco negro no nosso universo, ela estaria completamente isolada? Ou existiria alguma forma sutil de comunicação entre os níveis? E se aquelas flutuações misteriosas na radiação de Hawking não forem apenas efeitos quânticos aleatórios, mas ecos estruturais de outro cosmos tentando atravessar a fronteira? Se universos podem nascer de buracos negros, será que também podem conversar? Agora vamos assumir algo ousado. Essa civilização não apenas existe, ela é avançada, extremamente avançada. Se desenvolveram por bilhões de anos dentro de um universo isolado. Dominaram sua própria física. Aprenderam a manipular energia em escalas estelares. Eventualmente, assim como nós, começaram a estudar os limites do cosmos. Descobriram seus próprios buracos negros internos. Talvez perceberam que cada um deles pode gerar outro universo. E aqui começa a engenharia cósmica. Se entenderem que seu universo nasceu dentro de um buraco negro, talvez percebam que existe universo pai. Mas como alcançar algo além do horizonte original? Do nosso ponto de vista, nada escapa de um buraco negro. Mas a mecânica quântica diz que informação nunca é completamente destruída. O paradoxo da informação sugere que dados sobre U, que cai no buraco negro, ficam codificados na superfície do horizonte. Isso é chamado de princípio holográfico. E se essa civilização descobriu como modular essa superfície holográfica? Eles poderiam manipular flutuações quânticas, alterando padrões microscópicos que, vistos do fora, se manifestariam como pequenas variações na radiação emitida pelo buraco negro. Para nós, pareceria ruído térmico. Mas e se for uma assinatura? Uma mensagem comprimida em vibrações quânticas quase imperceptíveis? Aqui vem o segundo momento mind-blowing. Talvez a primeira civilização que conseguimos detectar não esteja em outro planeta, mas dentro de um buraco negro. E pior, talvez eles estejam tecnologicamente milhões de anos à nossa frente. Porque sobreviver dentro de um universo que nasceu de um colapso gravitacional já implica dominar forças que mal compreendemos. Se eles aprenderam a manipular horizontes de eventos
talvez possam criar novos universos artificialmente. Talvez buracos negros não sejam apenas fenômenos naturais, talvez sejam sementes plantadas. Mas isso levanta uma questão ainda mais inquietante. Se civilizações podem criar universos, será que o nosso foi criado? Aqui está a reviravolta, que muda tudo. Existe uma hipótese chamada seleção natural cosmológica, proposta por Lee Smolin. Ela sugere que universos que produzem mais buracos negros geram mais universos filhos. Universos com constantes físicas ajustadas para maximizar a formação de estrelas massivas que viram buracos negros seriam mais férteis. Agora pense com cuidado. Nosso universo parece estranhamente ajustado para permitir a formação eficiente de estrelas massivas. Pequenas variações nas constantes fundamentais impediriam a formação de estruturas complexas. E se isso não for coincidência? E se nosso universo foi selecionado porque é bom em produzir buracos negros? Agora o plot twist. Se civilizações avançadas dentro de universos aprendem a criar buracos negros artificialmente, então elas estariam participando ativamente da reprodução cósmica. Isso significa que inteligência não é um acidente, é um mecanismo evolutivo do próprio multiverso. Civilizações criariam buracos negros. Buracos negros criariam universos. Universos evoluiriam novas civilizações. Um ciclo cósmico autorreforçado. Se isso for verdade, então encontrar uma civilização dentro de um buraco negro não seria apenas uma descoberta alienígena. Seria descobrir que o universo está vivo em um sentido evolutivo. E talvez a razão de existirmos não seja apenas sobreviver, mas gerar novos universos. Agora a pergunta deixa de ser científica e se torna existencial. Estamos destinados a nos tornar criadores de cosmos? Se civilizações internas podem manipular buracos negros e gerar universos. Isso significa que podem influenciar a estrutura do multiverso inteiro. Talvez alguns universos sejam projetados, ajustados, refinados. Talvez constantes físicas não sejam meramente resultado do acaso, mas de enrenária ancestral. Isso mudaria completamente a busca por propósito. Não seríamos apenas habitantes de um cosmos aleatório. Seríamos parte de uma cadeia de gerações universais. E aqui surge algo ainda mais perturbador. Se nosso universo nasceu dentro de um buraco negro, então o horizonte de eventos do universo pai pode ser o que percebemos como nosso, Big Bang. Isso significa que o início do tempo pode não ter sido o início absoluto. E se houver um nível acima, e acima dele, outro, uma hierarquia infinita de realidades, cada uma contida na anterior. Nesse cenário, uma civilização dentro de um buraco negro no nosso universo poderia estar bilhões de anos à nossa frente, porque o tempo pode fluir de maneira diferente entre os níveis. Para eles, talvez nosso universo inteiro seja apenas um instante inicial. Talvez estejamos sendo observados como uma simulação primitiva em laboratório cosmológico. E talvez o que chamamos de leis da física sejam apenas parâmetros definidos por engenheiros de outro nível. Se isso for verdade, então ao estudar buracos negros, estamos olhando para nossos ancestrais, mas também para nossos descendentes. Pork on Deia. Poderemos fazer o mesmo. A questão é, quando criarmos nosso primeiro universo, saberemos que alguém pode estar nos observando de fora? Se encontrássemos evidências de uma civilização vivendo dentro de um buraco negro, não seria apenas a maior descoberta científica da história. Seria a prova de que a realidade é muito maior do que qualquer modelo que já concebemos. Não estaríamos sozinhos, mas também não estaríamos no topo. Seríamos um elo intermediário em uma cadeia infinita de criadores e criações. Isso mudaria nossa ética, nossa ciência, nossa visão de propósito. Criar um buraco negro deixaria de ser apenas um experimento extremo. Poderia ser equivalente a gerar um novo universo menos com potencial para a vida consciente. Cada experimento cosmológico se tornaria um ato moral. E então surge a pergunta final, a mais inquietante de todas. Se o nosso universo nasceu dentro de um buraco negro e se civilizações avançadas aprendem a criar universos, quem criou o universo original? Ou será que não existe original? Talvez o multiverso seja um ciclo eterno, sem começo nem fim. Ou talvez estejamos apenas no meio da cadeia, menos observando buracos negros, sem perceber que estamos olhando para úteros cósmicos. E se um dia detectarmos um padrão claro, inequívoco,
matematicamente estruturado vindo de um buraco negro distante, não será apenas uma mensagem alienígena. Será a confirmação de que o abismo não é vazio, ele é fértil. E talvez, neste exato momento, alguém do outro lado esteja se perguntando exatamente a mesma coisa. O que existe além do nosso horizonte?